majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Salmo 116, versículo 10. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque hoje Deus está avançando, né? E a obra está sendo alcançada e expandida. Glória a Deus por todos. Glória a Deus por você que está aqui. Glória a Deus por você que está agora trabalhando e está assistindo o culto. Tem muita gente assistindo o culto, sabe, querido? Porque não pode estar aqui por causa de alguma circunstância, por causa de alguma coisa, está aí pelas redes, que vai assistir durante a semana, pela TV. Glória a Deus, porque eu sei que tem ouvido muita gente, né, que tem recebido a palavra, e Deus vai tocar em muita gente hoje, eu creio nisso, amém? Deus vai tocar em você, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aleluia. Salmo 116, versículo 10. Quantos encontraram? Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Vou repetir. Eu criei, ainda que disse, ou ainda que tenha dito, NVI, estou muito aflito. Eu criei no dia da minha aflição. Eu criei, ainda que eu esteja passando num vale de morte. Eu criei, ainda que esteja passando por muita dificuldade. Eu criei, ainda que eu esteja passando por muita batalha. Eu criei, ainda que tudo dizia para mim não crer, eu criei. Isso é crer. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para nós, querido, que é ação e reação. Nós precisamos entender essa questão e colocarmos em prática sobre ação e reação. Isso, quem estudou aí, lembra da terceira lei de Newton, que é sobre ação e reação. Ele dizia que para toda ação, força sobre um objeto, em resposta à interação com outro objeto, existirá uma reação, uma força. Ou seja, você pega uma bola, joga no chão, há uma reação, uma força da mesma proporção. Amém? Quem se lembra disso quando estudou? Quando se lembra disso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ninguém se lembra, tá bom. Você pode até não lembrar das leis de Newton, né? Nem eu lembro, mas você precisa entender que é uma verdade que toda ação vai ter uma reação, amém? Por exemplo, se você pegasse essa pessoa que está do seu lado agora, dá uma olhadinha para ele aí ou para ela, dá uma olhadinha no olho dele, vê como é que é o estado dela. Se você pega essa pessoa que está perto de você, você que está em casa, pega essa pessoa, e você dá um tapa nessa pessoa, mas um tapa, irmão, pensa naquele tapa. Você teve uma ação, você deu-lhe um tapa. Alguém pecou aqui agora, alguém falou assim, ai que vontade de fazer, né? Fala a verdade. Vai que o pastor manda e cola, né? Qual vai ser a reação dessa pessoa? Hein? Qual vai ser a reação dessa pessoa do teu lado se você der um tapa nele? Não sei. Aí vai dar outra face, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque todo mundo aqui é crente, né? Toda ação tem uma reação. Mas eu oriento você a não experimentar fazer, possa ser que alguém ainda está no processo, né? Ainda está no processo de santificação, de você dar um tapa nele e levar dois. Mas toda ação tem uma reação. E a Bíblia, ela fala algo sobre isso. Por exemplo, João 8,32. O que diz João 8,32? Toda ação de conhecimento traz uma atitude, traz uma mudança, uma reação de mudança. Então você conhece uma verdade e a reação é a mudança que proporciona a sua vida. Se você vê Mateus 16:19, o Senhor diz assim, olha, eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será sido desligado no céu. Ação e reação. Deus nos dá a chave. E a chave não é para colocar no bolso ou para enfeitar.
né? A chave é para abrir ou fechar, para ligar ou desligar, depende de que chave. Se for uma chave elétrica, eletrônica, é para ligar ou desligar. Agora, a chave existe. Agora, existe a ação. Conforme a sua ação, vai existir uma reação. Se nós pegarmos a chave geral da igreja e desligarmos a chave geral, toda a energia aqui vai ser desligada. Isso vai acontecer o quê? Não vai ter som para me falar, não vai ter luz para iluminar, não vai ter o ar-condicionado para te gelar. Não vai acontecer, vai parar tudo. Porque alguém foi lá e ligou a chave. Então, toda ação vai ter uma reação. Gálatas 6, versículo 7, também fala isso. Ele diz que o que você semear, ação, você também colherá reação. Então, você colhe o que você semeia. Isso é ação e reação. Nós precisamos aprendermos esses princípios, que são princípios importantes em nossa vida, né? Baseado nesses princípios, você precisa também ter algum entendimento, que quando nós falamos sobre reação e reação, nós precisamos entender o que realmente é essa ação, e o que realmente precisamos fazer. E outra coisa, que eu quero que você já comece a pensar, hoje, em nosso culto hoje, nós precisamos gerar algo nessa noite, algo precisa ser gerado aqui, né? Nós precisamos gerar algo, ter uma ação aqui, que começa a ter uma reação no mundo espiritual, porque quando Jesus fala sobre as chaves, ele não vem falando sobre a chave aqui do templo, da casa, ele vem falando de chaves espirituais, ele vai dizendo assim, olha, eu dei para a igreja a chave dos céus, o que você liga aqui na terra será ligado nos céus. O que você desliga na terra será desligado nos céus. Ou seja, a ação que vocês tiverem aqui hoje, essa ação ela vai ser correspondida no âmbito espiritual. Então, o problema não é o céu, o problema é a ação que nós vamos ter. Por isso, hoje eu quero convidar você a ter uma ação que vai mudar. Ação. Quando eu falo sobre entender o que realmente é a ação, eu preciso ter a compreensão que a ação é o resultado do fato de agir. A ação é tudo aquilo que se faz, ou seja, você faz, de alguma forma você faz uma coisa. Pastor, não fiz nada, você teve uma ação, não fez nada, mas é resultado também, não colher nada. Qual é a sua ação? Paralisei. Qual é a reação? Não vai colher nada. Qual é a sua ação? Partir para cima. Qual é a reação? Algo vai acontecer. Qual é a sua decisão hoje? Estático, paralisado e nada acontece, ou ação de tomar uma decisão na sua vida hoje? Então, é a ação que vai propor a reação. Oséias capítulo 8, versículo 7, a parte A, eles falam sobre ação, ele fala sobre ação e reação. Qual é a ação? Ele fala assim, ó, se você semeia vento, você vai colher tempestade. Então, tudo, querido, está acontecendo conforme aquilo que nós estamos, ou quase tudo, conforme aquilo que nós tivemos como ação. Você vai colher aquilo que você planta. Dentro desses princípios, eu gosto de trabalhar com princípios, você vai entender que nós não podemos generalizar tudo que vem sobre nós, mas com certeza, né, a maioria das coisas que nós colhemos é fruto de nossa ação, fruto de nossa ação. Então, por exemplo, por que isso? Existem dificuldades que vêm sobre nós, porque não foi a gente que plantou, não foi atitude nossas, foi coisas que aconteceram. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você trabalha numa grande firma, tá? Você é funcionário de uma grande firma e, de repente, o diretor dessa firma faz um péssimo negócio, essa firma quebra. E quem vai sofrer com isso tudo? Você. Então, você teve culpa nisso? Não. Mas teve fez parte da reação, né, daqui aquela pessoa plantou. Agora, tem muita coisa que nós colhemos porque nós plantamos, a maioria das coisas sim. A maioria das coisas nós sofremos porque nós agimos mal. Então, a ação, ela tem a ver com a motivação, ela está impulsionado a agir, é agir de forma correta, né? Talvez hoje você precisa parar e você precisa, antes de sair daqui, ter uma conversa com você mesmo, colocar você no paredão, é ou não? Colocar você e começar a ter uma conversa com você, conversa com a sua alma, e começar a ter um diálogo muito sério com você, né? Ou seja, talvez você tenha que parar hoje e falar com você assim, olha, cara, eu não estou muito bem contigo não, a gente precisa conversar, por favor, faça isso no seu quarto. Jesus é muito, né, inteligente. Jesus faz assim, ó, vai orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, e para isso então você vai para o seu quarto.
Porque se alguém vê você fazer isso, vai falar que você está doida. Então, vai para o teu quarto, começa a conversar com você mesmo. Né? E aí, como é que está a sua vida? Como é que você está? Por que você está assim? Por que você está paralisado? Por que algo não está dando na sua vida? O que está acontecendo com você? Aonde você está estagnado? Aí você começa a brigar com você mesmo, assim, a partir de hoje eu vou dar uma ordem para você mesmo, fala com a sua alma, a partir de hoje nós vamos ter uma ação que vai mudar, a partir de hoje algo vai acontecer, a partir de hoje alguma atitude vai acontecer, ou seja, começa a mexer consigo mesmo, né? Eu falando sobre ação e reação, eu estava pensando sobre aquela mulher que sofria há 12 anos com hemorragia. Lucas capítulo 8 fala sobre essa mulher, uma mulher com fluxo de sangue. Você conhece a história dessa mulher, e aquela mulher, ela tinha todos os motivos para se entregar e para desistir de tudo, ela tinha todos os motivos para não avançar na sua vida mais. Mas, irmãos, quando você passa a olhar a história dessa mulher, primeiro motivo que eu vejo nela, para faltar motivação, ela é fraqueza física. Por quê? Imagina uma mulher com 12 anos, com uma hemorragia. Pensa comigo, né? Mulheres aí, fica 3 dias assim, com fluxo de sangue, já quase morre, não é? Imagina 12 anos, querido. Então, essa mulher, com certeza, ela estava no estágio de anemia, ela estava no estágio de fraqueza. Então, você precisa rever alguns conceitos baseados em ação e reação. Possa ser que hoje você não está tendo reação diante de um fator, pode ser que você esteja doente fisicamente. Já parou para pensar nisso? Pastor, estou fraco, irmão. Nem todo dia que você está fraco é batalha espiritual, pode ser que você esteja anêmico, pode ser que você esteja doente, não é verdade? E eu estava um dia, né, tem uns tempo atrás, eu me senti mal, mas pensa num cara mal assim, eu estava ruim demais, eu estava sentindo para baixo, nada estava funcionando direito em mim, e até para pensar estava difícil, pensa aquele dia que até para pensar estava difícil, né? E eu falei assim, meu Deus, não é possível, eu estou ficando com depressão. Eu comecei a conversar comigo, né? Tem uma coisa errada aqui, eu estou com depressão, não consigo, estou ruim, eu estou triste, estou amargurado, eu estou fraco, e nada funciona. Aí, querido, eu estava fazendo um tratamento para colesterol. Aí eu peguei a caixa dos remédios que eu estava tomando, e eu comecei a ler aquele capeta escrito ali. Você vai ficar depressivo, você vai ficar... Eu olhei aquilo, esse sangue de Jesus, eu estou curando colesterol e estou matando o resto. Aí eu tirei uma foto da caixa do remédio, né? Não tomei mais aquele remédio. Aí eu fui no médico e falei assim, doutor, esse remédio está me matando. Aí ele falou assim, você é sensível ao tal medicamento, então não toma mais ele, toma outro. Ponto, parei de tomar o remédio, fiquei bom. O remédio está matando. O que é isso, querido? Porque às vezes a gente está tendo, às vezes você não está tendo força para ter uma atitude, e você às vezes pensa que a espiritual pode ser uma questão de saúde, e você precisa olhar isso. Mas essa mulher, ela tinha esse problema de saúde, realmente ela estava anêmica, que ela estava com fluxo de sangue, perdendo muito sangue. Então, isso seria um fator para ela não ter nenhuma reação, porque a anemia, né, a pessoa fica fraca, ela não consegue lutar, e fica ruim no trabalho, fica ruim em tudo. Então vai lá, vai fazer um exame, vai fazer alguma coisa, toma um remédio. Antigamente minha mãe falava assim, coloca prego no feijão, né, e você come o feijão, que vai ter ferro no feijão. Vai dizer que vocês nunca ouviram isso? Então tá. Hoje não precisa mais disso, remédio é tão baratinho, né? Mas colocava, e o problema era comer o prego, né, lá do feijão, né? Mas colocava isso, e eu acho que funcionava, não sei, nem se for pela fé. Eu acho que o prego ali ativava a fé, né? Impressava no prego da cruz de Cristo, no sangue, alguma coisa assim. Agora, essa mulher não tinha só o problema físico, essa mulher tinha um outro problema gravíssimo, que tudo dava para ela não ter uma ação. Ela tinha um problema financeiro, ela tinha um problema por falta de dinheiro. Por quê? Porque ela gastara todos os seus bens, todo o seu dinheiro, ela gastou com tratamento médico, e nada daquilo, nada conseguiu resolver o problema dela, ela continuou com hemorragia. Agora, eu vejo que o problema financeiro é um problema que afeta muita gente, sim ou não? Graças a Deus que nessa noite ninguém aqui tem esse problema, pela fé, irmão, ministra aí, receba. Você perdeu a oportunidade de falar assim, amém, receba. Vocês sabiam que o problema financeiro,
80% das famílias, dos casos de divórcios, vêm por causa de problema financeiro? Você sabia disso? Isso é fato, isso é verídico, isso é estudo. O maior problema no casamento de divórcio não é traição. A gente pensa que é traição, não é traição. O maior problema do casamento é a falta de dinheiro. Isso é fato. Por quê? Porque as pessoas têm a sua dificuldade, né? E traz problema. Sabe um grande problema que eu vejo em relação a finanças? Porque a pessoa, ela acostumou a ter um padrão de vida. E diante de uma escassez de finanças, ela quer manter o padrão de vida, ela não quer baixar o padrão de vida. Irmãos, você precisa ter ação. Porque como é que vai acontecer uma reação se você não tomar ação? Cada reação ou cada ação, ela vai ter uma reação. E às vezes, existe coisa que a gente tem uma ação para obter uma reação. E existe outra que você tem que ter uma reação diante de uma ação. Não sei se vocês entenderam. Amém ou não amém? Veio uma ação sobre a tua vida de problema financeiro. Você tem que ter uma reação. Qual é a reação? Eu vou me adaptar à situação, crendo que a coisa vai voltar ao normal, pela fé. No dia da minha aflição eu tive fé. Mas teve aflição, e pela fé eu vou avançar, e você vai tomar posicionamentos, novos posicionamentos, para as coisas acontecer, ação e reação. Essa mulher tinha um problema financeiro, e agora, diante do problema financeiro, ela não podia mais fazer o seu tratamento, ela não podia fazer nada. Algumas pessoas que estão aqui, ou estão assistindo, podem estar paralisadas por falta financeira, porque às vezes perdeu um trabalho, ou às vezes tinha uma garantia, né? E hoje ninguém mais tem garantia financeira, essa é a verdade. A situação está difícil de alguma forma para todos, e vem as situações, aí diante da questão financeira, as pessoas ficam paralisadas, não sabem o que fazer, não sabem qual atitude tomar. Então, eu vejo assim, sabe, irmão, você precisa ter uma ação diante de uma coisa. Tem uma reportagem de um rapaz, e me parece que é no Rio, eu não tenho certeza se é no Rio, mas é que no Brasil, um rapaz que estava desempregado, ele resolveu o quê? Vender água na rua, e saiu vendendo água, daquilo ali, ele foi crescendo, ele foi convidado há uns meses atrás, para dar uma aula na faculdade nos Estados Unidos, né, para dar uma palestra lá na faculdade, sobre como ele saiu de um vendedor de água para um empresário. Ou seja, irmãos, ação. Eu vejo muitas mulheres tendo umas ações muito interessantes, né? Aí vem um desemprego, aí uma começa a fazer unha, faz cabelo, outra faz faxina, outra faz um ceregar, faz uma coisa ou outra, faz tudo, e a outra começa a vender bolo ali. Irmãos, os homens também precisam ter essa ação, ou não é? Não fica paralisado porque uma porta fechou aqui, hoje não, irmão, uma porta fechou aqui. Tem ação, porque Deus vai te usar em outras coisas. Levanta a cabeça, sai do seu quarto, vai embora, vai ter ação. A reação vai acontecer, mas não vai ficar estagnado. Quantos entenderam a palavra, irmão? Tem ação, tem atitude. Então, eu criei na minha aflição. No dia dessa aflição, sai, Deus, hoje alguma coisa vai acontecer, e você vai sair, vai acontecer, em nome de Jesus. Essa mulher, então, ela tinha essa dificuldade, tudo para ficar paralisado. E uma outra dificuldade que essa mulher tinha, é a questão cultural, ou seja, ela tinha a desmotivação pela discriminação social, porque Levítico capítulo 15, o versículo 19 e 20, era a lei, as leis lá de Moisés, a lei para o povo judeu. Essa mulher, ela era judaica, dentro da cultura judaica. E qual era a lei? Uma mulher, no dia de fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Como assim? Ela não pode vir ao templo. Por quê? Aonde ela senta fica imunda. Uma mulher, no seu dia de fluxo, ela não podia ser tocada, porque quem tocasse nessa mulher era considerado imunda. Agora pensa comigo, uma mulher há 12 anos, a casa dela era imunda. E se pensar em judeu, ele leva muito a sério essa questão de purificação. É muito séria a questão religiosa para eles. Então, se a casa é imunda, ninguém podia ir na casa daquela mulher, porque todo mundo que entrava naquela casa, e outra, se a pessoa era imunda, ela tinha uma pena mais branda, tá? Mas ela tinha que ter um ato de purificação, e naquele dia, aquela pessoa não podia ir ao templo. Então, tinha toda uma questão. Agora, ninguém podia tocar naquela mulher, e tem outra, aquela mulher não podia, há 12 anos, ir na igreja, ou no templo, ou na sinagoga, porque se ela sentasse, era considerada imunda. Então, uma pessoa que ficou descriminalizada. Agora, pensa comigo, quantos de vocês não são descriminalizados?
Ah, não, eu sou descriminalizado porque eu sou pobre. Ah, eu sou descriminalizado porque eu sou negro. Ah, eu sou porque eu nasci em tal família. Ah, porque eu moro em tal cidade. A gente fica preso a essas ações que vêm sobre nós. Irmão, não é a cor da sua pele, não é aonde você nasceu. Você não pode ficar paralisado nisso. E outra coisa, você vai ver, principalmente em escola, é ou não é? Principalmente em escola, né? Os filhos, as crianças mais pobres, se for um colégio que tem os filhos de rico, há discriminação, sim, hoje existe, é verdade. E as pessoas falam ou discriminam pela roupa ou pelo que usa. Mas eu quero que você entenda uma coisa: você precisa ter uma ação diante disso. Qual é a ação? Irmãos, eu não consigo mudar as pessoas, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Eu não posso dar ouvido para isso. Qual é a reação de você diante da discriminação? Você não vai discriminar igual, você não vai partir para a violência. Sabe qual é a reação? Você vai levantar a cabeça e vai fazer o seu melhor, e vai lutar, e Deus vai te ajudar onde você tem, querido. E Deus vai ser com você. Então não fica preso à cor da sua pele, não fica preso à família que você nasceu, não fica preso aonde você está, a situação que você está vivendo hoje, não fica preso, porque isso paralisa você. E se isso está paralisando você, hoje é dia de você ter uma ação nesse lugar. É o dia do basta, é o dia de você levantar e dizer assim: hoje algo vai acontecer na minha vida, e vai acontecer. E essa mulher, ela toma uma atitude. Por quê? Porque essa mulher que tinha tudo para ficar paralisada, tudo para ficar atrofiada, tudo, problema de saúde, anemia, problema de dinheiro, ela não tinha dinheiro para nada, ela não tinha condições financeiras nenhuma, problema social, ou seja, descriminalizada pela igreja, pela sociedade por todo. Essa mulher, ela tomou uma ação. Qual foi a ação dela? Ela soube que Jesus ia passar. E qual é a ação? Eu vou lá em Jesus. Irmãos, presta atenção. Não seria que, se fossem nossos dias, talvez algumas pessoas pensariam o seguinte: não, Jesus vai passar aqui em Cordeiro. Jesus faz muito milagre. Pode pensar isso por intermédio de alguém, porque Jesus opera hoje através de quem? Através de nós. É ou não é? Jesus cura hoje através de quem? Através de você, através de mim. Jesus cura hoje através de nós. Aí alguém fala assim: não, mas eu gostaria que fosse na minha casa para orar. Mas ninguém foi lá chamar Jesus para ir na casa daquela mulher. Será que Jesus não sabia daquela mulher? Não foi. Você não precisa esperar as pessoas ir a você para você tomar uma ação. Você precisa tomar uma ação diante da fé que você tem, diante daquilo que está no teu coração. Aquela mulher, ela não esperava ir lá, mas ela não ficou presa, paralisada, porque ninguém se importava com ela, porque nada dando certo. Ela simplesmente tomou uma atitude, ou seja, uma ação que criou uma reação. O que ela disse? Hoje eu vou tocar em Jesus. Hoje eu vou tocar em Jesus. Aí pensa, está lá Jesus andando com os seus discípulos, e um monte de gente tocava em Jesus. Os discípulos falaram isso: mestre, um monte de gente te toca, você quer saber quem tocou? E aquela mulher, ela foi por trás da multidão, e a Bíblia fala que ela tocou na orla. Sabe o que é tocar na orla? Ela se jogou e tocou lá embaixo, na orla de Jesus. Irmão, a ação dela foi diferente dos outros dias. A ação dela foi diferente dos outros que tocaram, porque quando ela tocou em Jesus, Jesus parou. Alguém me tocou. O que faria Jesus parar hoje diante do seu toque? O que faria Jesus parar hoje diante de você porque alguém tocou diferente? É o que eu vejo, que a gente vai à igreja todo dia, mas tem o dia de tocar diferente, tem o dia de uma ação que vai criar uma reação. Sabe, irmãos, a gente vem à igreja todos os dias, mas o que Deus espera de nós, que hoje não seja mais um dia, que hoje seja um dia de uma ação que vai criar uma reação, uma ação que vai parar o céu, uma ação que vai fazer Deus parar tudo e olhar para você, uma ação que vai fazer com que Deus vira com seus anjos e fale assim: peraí, algo está diferente naquele culto hoje. Vou parar e vou lá ver o que está acontecendo. Senhor, mas todo mundo te toca, está todo mundo aí cantando. Olha, Senhor, o Brasil todo, quanta gente, Senhor, cantando, quanta gente tocando no céu, mas alguém me tocou diferente.
A sua ação, ela vai gerar uma reação no mundo espiritual. Aquela mulher, ela não tinha condições alguma, ela tinha todo motivo para ficar paralisado, mas diante de toda ação espiritual, de toda ação de enfermidade, de toda ação social, ela teve uma reação diante daquilo, ela não aceitou. Irmãos, não aceita hoje, toma posição hoje, e diz assim: Senhor, hoje eu já conversei com a minha alma, e hoje eu vou tocar naquele homem. Eu não quero saber dos outros, eu não quero saber. Senhor, também vou tocar, mas Deus está, irmãos, aberto para quem toca dele de forma diferente. Alguma coisa precisa ser mexido. A gente está agindo muitas vezes com racional, sabe, com teologia, mas passa disso. A ação da fé vai muito além da teologia. A ação da fé vai muito além do natural. A ação da fé, ela não está presa, paralisada numa crise, num momento, numa situação. A ação da fé, ela está muito além, porque existe uma chave, e essa chave, ela toca os céus, ela abre os céus, ela movimenta o céu, essa chave faz as coisas acontecer. Aquela mulher, ela não tocou na hora de Jesus, ela ligou a chave, e uma chave que parou o céu sobre a vida dela. É tempo de você fazer hoje, amém, irmãos? Então hoje você precisa gerar algo no mundo espiritual. Hoje precisamos pegar as chaves, precisamos exercitar a fé, amém? Eu acredito que hoje é dia de milagre, em nome de Jesus, quanto crê? Eu acredito que hoje existem pessoas que estão nos assistindo na sua casa e não conseguem andar. Eu acredito que hoje você vai andar aí, em nome de Jesus. Eu acredito que Deus vai libertar. As pessoas estão aprisionadas em prisões interiores e exteriores. Eu acredito que Deus vai agir, vai trabalhar forte e poderosamente. Você crê nisso, irmãos? Em nome de Jesus. Agora podemos gerar um milagre, e podemos começar a gerar o milagre de amanhã. Podemos começar a gerar o milagre de amanhã hoje, apenas continuar sendo levado pela presença de Deus, pela fé no Senhor. Você pode acontecer. Quando eu falei dessa mulher, da história dessa mulher, você vê algo muito parecido com a história do salmista do Salmo 116, né? O Salmo 116, o salmista, ele vai dizendo que, ele vai mostrando atitudes que gerou uma reação no mundo espiritual. O salmista toma uma atitude que mexe no âmbito espiritual. Você vai ver que a primeira coisa que ele faz, ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Versículo 4 do Salmo 116, ele diz assim: Senhor, ele diz assim: clamei pelo nome do Senhor, e ele disse: livra-me, Senhor. Ele acreditou, né? Ele acreditou. Eu entendo que esse salmista, ele estava passando num momento de enfermidade muito grande. Esse salmista, ele fala sobre laços de morte. Esse salmista fala que eu entendo, baseado no texto, que ele estava passando um momento de enfermidade muito grande, né? A ponto de ele estar prestes a morrer. E esse salmista, diante dessa dificuldade, a Bíblia não fala o nome do salmista do Salmo 116, a Bíblia fala as atitudes que ele teve, a ação que ele teve, que foi que algo moveu, que algo aconteceu no mundo espiritual. Então, qual foi a primeira ação? Ele clamou ao Senhor, ele acreditou no Senhor, ele buscou o Senhor, porque a Bíblia fala, quando você clama ao Senhor, Ele ouve a sua súplica, Ele ouve o seu clamor. Amém, irmão? Clamar é gritar, é falar. Então você precisa tomar ação. Qual é a ação? Falar. Qual é a ação? Tomar posicionamento. Qual é a ação? É sair, irmão, do estático, é sair da religiosidade, é sair da mesmice e dizer: Senhor, hoje eu vou clamar diferente, algo vai acontecer. Clamar com fé. Amém? Outra coisa, o versículo 10, ele clamou vivendo no momento de aflição. Ele clamou no dia da sua luta. Salmo 116, versículo 10, ele falou assim: eu cria, ainda que disse, ou estive sobre modo aflito, ou seja, no dia da aflição. Ele clama ao Senhor, sabe? Às vezes no dia da aflição, nós paralisamos, nós resmungamos, nós
desistimos de tudo. Irmãos, você não pode desistir no dia da aflição. Não é a sua dor que vai determinar a ação que você tem, é a sua ação que vai determinar o que vai acontecer com a sua aflição. Sabe, não é a ação que vai ditar a regra para você, não é a sua dificuldade, não é a sua aflição que vai ditar a regra para você, é você que precisa ditar a regra para a sua aflição, é clamar ao Senhor, dizer assim, olha, em nome de Jesus, vai mudar, vai acontecer, você tem que ter essa fé, sabe, ele clamou, mesmo vivendo depressivo pela enfermidade. Olha o versículo 3, ele diz assim, olha, as cordas das mortes me envolveram. Ou seja, estava morto, estava ali preso. As angústias do Sheol, Sheol pode ser traduzido por sepultura, profundeza, morte. Vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Ou seja, ele estava paralisado. Por quê? Ação de morte, enfermidade. Ele abateu a sua alma. Primeiro passo, querido, para você ser vitorioso, é você cuidar da sua alma. O grande problema nosso é a alma. Porque se você cuidar bem da sua alma, se você dominar a sua alma, se você ter domínio sobre ela, você vai ter domínio sobre o corpo. A questão é que nós queremos ter o domínio sobre o corpo, não dominamos ainda a alma. Se a alma não é curada, você não vai conseguir dominar o seu corpo. Então o salmista disse assim, minha alma estava aflita, a minha alma estava em tristeza. Aí a palavra vai dizendo que o salmista não só ficou nisso, mas ele clamou, mesmo desacreditando no homem. O versículo 11 diz que todo homem é mentiroso. Ou seja, pensa agora, esse salmista, ele fala que estava passando por enfermidade, ele estava dizendo que a aflição da alma estava arruinando o coração dele, a ponto de ele não acreditar mais nas pessoas. Provavelmente alguém tinha dito algo para ele que ia acontecer. Provavelmente um sacerdote tinha ministrado uma bênção na vida dele, não aconteceu. Provavelmente um médico deu um resultado para ele que não aconteceu. Ele falou assim, eu não acredito mais em ninguém, ou seja, diante desses fatores, tudo que tinha para travar a vida desse homem, para paralisar a vida desse homem, ele agora tem uma ação diante disso tudo. Ou seja, o salmista, ele não ficou nessa palavra, ele não aceitou viver dessa maneira. Primeira coisa que ele faz, ele restabeleceu sua condição emocional. Como assim? O versículo 7. O versículo 7, ele diz assim, olha, ele fala para si mesmo, ele começa a conversar consigo mesmo, ele diz assim, retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Irmãos, olha só, o cara estava com um problema de enfermidade, estava depressivo, não acreditava mais em ninguém, aí ele resolve mudar. Olha a ação, qual é a ação? Primeira coisa, eu vou tratar comigo. Ele diz, provavelmente se olha no espelho, não sei se tinha espelho naquela época, mas suponhamos que tem, ele olhou para alguma coisa, ele olha para dentro dele mesmo, e ele diz para ele mesmo, ó minha alma, vou falar uma coisa para você precisa aprender a descansar, você precisa acreditar, você precisa saber que Deus é bom para você, porque na hora da aflição, a alma só fala que é coisa ruim, só mostra para você, não tem mais jeito, não é assim mesmo, não é assim que está acontecendo com você, é ou não é? A alma diz assim, não dá certo para mim, dá certo para todo mundo, dá certo para mim, né? As coisas acontecem com ele, não acontecem comigo, porque isso acontece, é hora de você virar para a sua alma e dizer assim, alma, cala a boca, que agora sou eu que vou falar. Você já fez isso? Faça isso com a sua alma, põe ela no lugar dela, ação para ter uma reação. Ação para ter uma reação, ação é crer no dia da aflição, é tomar posicionamento para as coisas acontecerem, e vai acontecer em nome de Jesus, né? Então ele estabeleceu sua condição emocional, depois ele creu mesmo na angústia, é o que ele falou no Salmo, no versículo 10, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito, é acreditar. Passa a acreditar, tenha fé, irmão, tenha fé, continua tendo fé, qual é o seu problema hoje? O seu problema não é o desemprego, o seu problema é a falta de fé. Qual é o seu problema hoje? A enfermidade, não é a enfermidade, é a falta de fé. Qual é o seu problema? O problema financeiro, não é o dinheiro, é a falta de fé, é ação diante da fé, porque eu tenho fé, mas fé sem obra não adianta nada, é fé e obra, é praticar, é partir para dentro, é avançar, é correr, é lutar, e Deus é contigo, é tomar posição, ação para alcançar uma reação. Aí outra coisa que ele faz, ele diz assim, olha Senhor, eu vou fazer um voto. Qual era o voto dele? Eu vou cumprir o meu voto. Versículo 14 diz assim, olha, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo.
na presença de todo mundo. Qual era o voto? Volta no versículo 17, versículo 18. Ele fala assim: eu vou oferecer sacrifício do Senhor. Ele vai dizendo isso, que em outro tempo ele diz assim: Senhor, o que eu posso dar ao Senhor por tudo que o Senhor me fez? Eu vou oferecer sacrifício de louvor. Ou seja, eu tenho um voto de adorar o Senhor para todos sempre. Ele fez um voto de adorar o Senhor em todos os momentos. Ele fez um voto também de invocar e falar para todo mundo o que Deus fez na vida dele. Ou seja, igual a mulher que enfrentou a multidão, ele diz assim: Senhor, a reação do céu na minha vida vai ser um fator de milagre e de pronúncia e de pronunciamento da tua palavra, para que todos vejam aquilo que Deus fez na minha vida. A sua ação, querido, vai criar uma reação. Qual é a reação? Deus vai agir na sua vida, e você vai ser um pregador da palavra, e vai testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida, e aonde você passar, as pessoas vão receber algo por aquilo que Deus fez em você. Amém ou não amém? Você entende isso? Ou seja, é não ficar paralisado diante das circunstâncias que vêm, é ter ação para que aconteça uma reação. Agora, toda ação que você tem, você colhe a reação. Se a sua ação ficar paralisada, não acreditar, e não partir, e não ser grato, e não lutar, também nada vai acontecer. Mas se a sua ação é: Senhor, eu creio mesmo no dia da aflição. Se prepara, irmão, se prepara para tocar diferente em Deus, porque as coisas vão mudar e vai acontecer. Tudo serve de uma oportunidade para vocês. Sabe, eu estava lendo esses dias sobre uma ilustração de um professor. Diz que isso é fato, diz que isso aconteceu. Um professor de uma grande faculdade, ele pega seus alunos e ele diz assim: hoje eu tenho uma prova para vocês, uma prova diferente de todas as outras. Ele pega uma folha em branco, dá para todos os alunos, e pega uma outra folha, resposta. Ele diz assim: hoje eu quero que vocês anotem o que vocês estão lendo nessa folha em branco. O que vocês estão vendo aí? Todo mundo olhou para o professor e falou assim: nada, tem nada aqui, professor, você está louco. O professor olhou para todo mundo assim, com aquela resposta assim, né? Está aí a prova de vocês. Qual vai ser o critério da avaliação dessa prova? O critério vai ser aquilo que vocês vão responder em relação ao que vocês estão vendo aí. Conforme a sua resposta, vocês serão avaliados. 90% dos alunos escreveram assim: nada vejo nessa folha. Nada vejo nessa folha, não tem nada, foi uma página em branco. E alguns poucos alunos, olharam a folha, prepararam a folha, olharam aquela folha, e depois de pensar e pesquisar e refletir, eles escreveram uma frase: uma grande oportunidade de recomeço. Tiraram a nota máxima. Talvez hoje você chegou no zero, querido, da folha branca. Você vai dizer: o que para trás tudo que eu fiz, tudo que aconteceu? Talvez Deus está te dando hoje uma nova oportunidade. Você tem uma ação para mudar toda a história da sua vida, para começar tudo de novo, para Deus restabelecer os seus projetos na sua vida, para Deus restabelecer o projeto na sua família, para Deus restabelecer projeto de um novo recomeço, de um recomeçar debaixo de graça, de bênção, sabe? Mas tudo depende do seu olhar, irmãos. Jesus estava ali, a mulher estava onde? Na casa dela. E se ela não sai da casa dela, o que ia acontecer? Nada. Imagina comigo, pensa comigo, quantas mulheres como aquela sofriam de hemorragia e não foram curados? Quantos homens como o salmista estavam com problemas de depressão e de enfermidade e não foram curados? Por que esses foram curados? Porque a ação gera reação. A sua ação hoje vai gerar uma reação amanhã, algo vai acontecer. Não é obstáculo, irmão, pare de olhar o obstáculo. Porque eu nasci assim, porque eu cresci assim, porque eu vou morrer assim. Sai fora, ele está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Você não nasceu assim, você pode até ter feito isso na sua vida, criado em laço assim, crescido de alguma maneira em lares estruturados, pode ter muita coisa aconteceu na sua vida para destruir você, a sua história pode ser a história mais triste que tem aqui, mas isso não significa que a coisa não vai mudar na sua história, que não vai mudar. Isso pode significar que você seja a pessoa mais forte que tem aqui para lutar os problemas e para vencer, porque você, irmão, passou pelo deserto, está calejado, fortificado. Então, o que eu preciso fazer hoje, pastor? Hoje eu preciso mudar a história da minha vida. Pastor, já mudou, vai mudar mais. Hoje eu preciso criar uma reação no âmbito espiritual. Hoje eu preciso tocar em Deus de forma que Deus pare e diz assim: peraí, de tocar diferente hoje. Me tocou diferente hoje, alguma coisa aconteceu diferente hoje. Eu quero convidar você, irmão, nós vamos fazer isso agora em nome de Jesus.
algo vai acontecer. A cura do salmista trouxe essa palavra para me pregar para vocês hoje. A cura da mulher trouxe a palavra para pregar você hoje. A sua cura vai servir de testemunho para muita gente, para muita nação. Vai se colocando em pé aí, você que pode, e vai adorando o Senhor, querido, e vai tomando as atitudes certas, e vai tomando o posicionamento certo, e vai adorando ao Senhor. Começa a criar uma ação de mudança nesse lugar. Vamos criar uma ação de mudança. Vamos criar uma ação de restauração, sabe, vamos criar uma ação. Não aceita viver de forma estática, paralisada, parada. Não aceita os argumentos ditos pelo diabo, não aceita os argumentos que ele escreveu sobre a tua vida, não aceita. Deus hoje rasga essa página, te dá uma página em branco, para você recomeçar, para você reescrever, uma nova oportunidade para acontecer, irmão. Você está entendendo que Jesus está nesse lugar, queridos? Você está entendendo que pode ser a oportunidade que vai mudar a sua história? Você está entendendo que a sua ação hoje vai mudar, vai ter reação, algo vai acontecer, que as coisas vão começar a mudar? Então tenha reação hoje em nome de Jesus. Quero convidar você, querido, ora por alguém, sinta assim, sabe, vontade para você orar, para você tomar direção, sinta vontade para você começar a fazer algo no âmbito espiritual. É você que vai tocar em Jesus. Não espera a pessoa levar você em tocar em Jesus, não espera ninguém. Aquela mulher não precisou de ninguém, irmão, ela só precisou ter a fé, ela só precisou ter uma ação. Não espera a pessoa para você ter ação, não espera a pessoa. Se você quer correr aqui para frente, você corre aqui para frente. Se você quer sair do teu lugar e clamar ao Senhor aqui comigo, você pode vir aqui. Se você quer fazer alguma coisa, faça, mas saia do seu natural, querido. Tem ação, tem ação, tem ação hoje. Tem ação hoje, tem ação hoje, tem ação hoje, tem ação. Aleluia, aleluia, faça isso. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia.